Fala galera, essa é a nossa terceira questão, é a questão 15 do ITA de 1988. Considere P um polígono regular de n lados. Suponha que os vértices de P determinam dois n triângulos cujos lados não são lados de P. O valor de n é... Beleza. Então vamos analisar aqui primeiro um polígono regular bem conhecido, que é o de 6 lados, né? O hexágono. Beleza? Com n igual a 6, ok? Observe, uma coisa que você tem que saber. Ele diz que nesse polígono regular que foi dado, existem dois n triângulos que não possuem lados comuns ao polígono, ou seja, esse aqui, esse tipo de triângulo. Aqui, ele não tem lado em comum com o polígono, ok? Mas existem também os triângulos que têm um lado em comum, por exemplo, esse aqui, Pegando esse lado do polígono, eu tenho esse triângulo. Veja que ele tem um lado em comum com o polígono, que é esse lado, certo? E a gente tem também os triângulos que têm dois lados em comum, esse lado e esse lado em comum. Ok? Então, em qualquer polígono regular existem três tipos de triângulos. Os triângulos que não têm lado em comum, que foi o que ele deu, que é 2n. Os triângulos que têm dois lados e os triângulos que têm um lado em comum. Então, a gente pode raciocinar dessa maneira. Todos os triângulos possíveis, menos os triângulos com um lado em comum, menos os triângulos com dois lados em comum, é igual a 2n. Veja, os triângulos que não têm lado em comum, ele deu que é 2n. E os triângulos que não têm lado em comum, é só você pegar todos os triângulos possíveis e subtrair os que têm um lado em comum e os que têm dois lados em comum. Aí você vai ter os triângulos que não têm nada em comum, ok? Beleza. Então, todos os triângulos possíveis que você pode construir num polígono regular, você pode encontrar pela combinação simples de n elementos tomados 3 a 3, certo? Porque aí você pega de cada 3 vértices e forma a quantidade de triângulos possíveis, certo? Então é uma combinação simples, ok? E aí a gente precisa encontrar os triângulos com um lado em comum. Então vamos analisar aqui alguns polígonos regulares. Vamos começar com o quadrado, depois o pentágono, ok? Depois aqui o hexágono. Vamos analisar, ver se a gente encontra alguma relação que dê os triângulos com um lado em comum, com o polígono. Então vamos lá. No quadrado, deixa eu ver aqui. O quadrado, o n é igual a 4, ok? 4 lados. No pentágono, o n é igual a 5. E no hexágono, o n é igual a 6. Então vamos ver aqui. No quadrado, quantos triângulos tem um lado em comum? Beleza, se eu pegar esse lado aqui, se eu pego esse lado aqui, se eu ligo para cá, para esse vértice, eu tenho um triângulo com dois lados em comum. Então não é o que eu quero, né? Eu quero um que só tem um lado em comum. Então sobrou só esse outro vértice. Se eu ligo para esse outro vértice, eu vou ter um triângulo com dois lados em comum. Não é o que eu quero um triângulo com um lado em comum. Então a gente sabe que o triângulo com um lado em comum no quadrado é igual a zero, ok? Não tem triângulo com um lado em comum só, ok? Então a gente raciocina que, em função de n, o T1 para o quadrado seria o quê? Seria n menos 4, ok? Porque eu boto aqui o n é 4, que é o quadrado, aí 4 menos 4 dá 0. Aí chega nisso aqui, né? Então, a princípio, a gente chega nessa relação aqui, n menos 4, mas a gente tem que analisar para os demais polígonos, ver se funciona, né? Então, beleza. Para o pentágono, a gente tem esse lado, aí se eu ligar para esse vértice, vai formar um triângulo com dois lados em comum, não é o que eu quero. Se eu ligar para esse, também vai formar um triângulo com dois lados em comum. Então, só sobra esse aqui. Então, a gente vê que existe um único triângulo, né, para o pentágono. Então, vamos ver se essa relação funciona.
Então, triângulos com um único lado em comum seria n menos 4, né? Então, o n aqui é 5, então 5 menos 4 dá 1. Ok, aqui deu certo. Só que a gente tem que perceber que no pentágono, isso aqui é para um único lado do pentágono. Ainda tem esse outro lado, ó, esse outro lado, que liga nesse aqui, ó. Tem esse outro lado, que liga aqui. Então, cada lado do pentágono tem um triângulo com um lado em comum. Então, isso aqui é para um lado só, então eu tenho que multiplicar por n, que são 5 lados, ok? Então eu chego nessa relação no pentágono, porque ó, fica 5 menos 4 vezes 5, que dá 1 vezes 5, que dá 5. E é justamente, eu tenho um triângulo para cada lado, então dá 5. Beleza, então eu volto para cá. Se eu colocasse vezes n, ele ainda dava 0. Aqui dá 4 menos 4 dá 0, 0 vezes 4 dá 0. Então aqui também é ok. Então vamos ver para o hexágono, se essa relação ela funciona. Então fica triângulos com um único lado em comum seria n vezes n menos 4. Então bora ver, se eu boto 6 vezes 6 menos 4, então fica 6 vezes 2, que dá 12. Então vamos ver, eu tenho esse lado em comum. Eu tenho quantas possibilidades? Esse aqui eu não posso, esse também eu não posso, porque fica um triângulo com dois lados em comum. Então fica um triângulo com lado em comum e um triângulo com lado em comum. Então eu tenho dois triângulos possíveis para cada lado. 2 vezes 6 lados vai dar 12, justamente. Então realmente a relação para T1 é n vezes n menos 4, ok? Então aqui na nossa equação fica n vezes n menos 4. Agora a gente tem que subtrair os triângulos com dois lados em comum. Os triângulos com dois lados em comum é muito simples. Ó. Você percebe que, por exemplo, eu vou botar aqui novamente o quadrado. Deixa eu voltar aqui, vou escrever novamente o quadrado, ok? O quadrado, o pentágono e o hexágono. Os triângulos com dois lados em comum são os triângulos que ficam no vértice. Ó. Você tem esse aqui. Aí nesse vértice aqui você tem esse aqui. Okay? Então cada vértice do polígono tem um triângulo com dois lados em comum. Então, se esse triângulo tem 5 vértices, vai ser 5 triângulos. Se esse triângulo tem 6 vértices, não, se esse polígono tem 6 vértices, né? Se esse polígono tem 5 vértices, vai ser 5 triângulos. Se esse polígono tem 6 vértices, vão ser 6 triângulos. Então, a quantidade de triângulos com dois lados em comum é exatamente n, já que a quantidade de vértices é a mesma quantidade de lados, certo? Então, a nossa expressão final fica essa aqui, menos n igual a 2n. Beleza, aí a gente resolve isso aqui e encontra o valor de n, ok? Então, vamos para a próxima página. Então, a gente encontrou que aqui a quantidade total de triângulos, que é a combinação de n elementos tomados 3 a 3, menos n vezes n menos 4, que seria os triângulos com um lado em comum, menos n, que são os triângulos com dois lados em comum, é igual a 2n, que seriam os triângulos com nenhum lado em comum. Então, a gente resolve isso aqui. A combinação simples, a gente sabe que é exatamente n fatorial dividido por 3 fatorial vezes n menos 3 fatorial, ok? Menos n ao quadrado menos 4n, que menos n ao quadrado, aqui mais 4n, ok? Com esse menos aqui. Aí fica menos n igual a 2n. Beleza, então n fatorial fica n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes n menos 3 fatorial. Aí eu cancelo aqui, ó, n menos 3 fatorial e n menos 3 fatorial, beleza? Aí fica menos n ao quadrado, aqui fica mais 3n igual a 2n. Então aqui fica
fica n vezes n menos 1 vezes n menos 2 dividido. 3 fatorial é 6, porque é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 1 dá 6. Aí aqui fica... Vou passar tudo para o outro lado, certo? Então fica n ao quadrado. 3n menos... Fica 2n menos 3n, fica menos n. Ok? Então fica n vezes n menos 1 vezes n menos 2 dividido por 6 é igual a n vezes n menos 1. Aí eu corto aqui dos dois lados, ó, n menos 1, n menos 1. Então eu fico, ou para cá para esse lado, fica n vezes n menos 2 igual... Aqui tem 6, multiplicando n fica 6n aqui. 6n, então fica n ao quadrado menos 2n igual a 6n. Então a gente fica n ao quadrado igual, aqui fica 8n, ok? 8n. Então n, cortando n dos dois lados, né? Ó, fica n igual a 8. Então a gente chegou que o polígono é exatamente o octógono, que seria a nossa letra B, ok? Então até a próxima, galera.